Vamos lá reagir reagir, puta que lá paia. Vamos lá reagir ao Tijão falando sobre o Mayhem, cara. Mayhem que é uma banda assim que, puta que pariu, só tem otário, como o João vai deixar bem claro. Mas porra, eu gosto do Euronymous, não como, tipo, eu gosto do Dead como pessoa, o único da banda assim que eu gosto, ele vai falar também. Eu já vi esse vídeo, tá? Só quero comentar algumas coisas que eu discordo um pouco do Tijuão, mas é bem pouco, porque obviamente aqui o nível intelectual, assim, de conhecimento dele é infinitamente maior do que o meu, então assim, é só uma opinião mesmo assim diferente, um pequeno ponto que eu discordei. E com o João a gente não assiste vídeo, a gente assiste a aula, né? Então, vamos lá ver que, enfim, muito bom. O João aqui chegou com um monte de conhecimento sobre um bagulho que eu pensava que conhecia, tá ligado? Então, muito foda, mas assim, vamos lá, pra quem não tá sabendo, Mayhem é uma banda de black metal, que é metal extremo, pra você entender o que que é, metal com muita distorção, que os caras cantam parecendo que tá vomitando. E... Pô, e bem, teve uma polêmica aí, porque eles vão fazer um show aqui no Brasil, eles já fizeram um show aqui no Brasil, mas iam fazer numa região lá que parece que tinha um deputado, uma coisa assim, que fez uma campanha pra cancelar o show, por causa que tava acusando o Mayhem de ser nazista. E é sobre isso que o João vai falar. Tio, você como guerreiro warrior poderia falar sobre o black metal e a questão Mayhem? Ave Posso, Lucifer. posso sim. Vamos lá, jovem, meus 2 centavos, né, sobre toda a questão envolvendo o Mayhem, tá? O Mayhem é uma banda que vai ser formada, né, ali na viradinha dos anos 90, né, quando estava iniciando o movimento do black metal lá na Noruega, tá? E que vai ser formada por um cara já morto, já assassinado, o Euronymous, tá? O Eurônimo se identificava com ideias do nosso campo. Até que ponto isso era algo para dentro ou para fora? Até que ponto ele simplesmente estava fazendo isso pelo valor de choque ou não? Eu não tenho como mensurar, porque eu não conheci o Eurônimos, eu nunca li as coisas do Eurônimos, então fica difícil. O que eu posso dizer é que ele era Então, organizado dentro de um partido e de uma juventude. isso é um negócio que eu não sabia, cara. Na maior parte dos vídeos que você vai Se ver do ele Mayhem, estava caralho, apenas mentindo e falando da pô, boca para fora, é brincadeira. Eu ele pensei aqui enganou do muita gente. proletariado é Ponto. foda que não funciona direito. Todos os vídeos que eu já vi falando do Mayhem, eles afirmam com, sim, muita certeza, assim, que era só da boca pra fora. Que ele não acreditava e tal, que era puramente pelo valor de choque. E honestamente, eu não acho que ele seja um grande camarada, tá? Nesse sentido. Acho que era pelo valor de choque, sim. Só que ao mesmo tempo, eu acredito assim que seria muito fácil trazer ele verdadeiramente desse lado, ou ele pode ter virado desse lado porque começou como um negócio de valor de choque, mas acabou que. Tipo, da mesma forma que ele foi ler Lavey, por exemplo, que é satanista, tem as bíblias satanistas lá de Lavey e tal, e ele foi ler só pelo valor de choque, né, pra poder escrever as letras e tal. E ele foi ler e não gostou. Ele falou, porra, mano, isso aqui é leve demais, isso aqui é bobinho demais. Porque ele queria um negócio que chocasse. Tipo assim, lá veio, você vai ver a religião satanista de verdade, ela não choca tanto assim. O que choca é o que você tem de visão, que é o que o Mayhem tem de estereótipo e de preconceito, que é o que o Mayhem queria explorar. Eles não queriam, não tinham ideais, eles queriam chocar, queriam provocar, eles queriam gerar tudo isso. E, enfim, tanto que ele foi nesse ponto. Então eu acho que ele pode ter começado a pesquisar sobre o assunto pelo mesmo motivo que ele foi de Lavey. E ele pode ter ficado porque ele concordou. Então, assim, pode ter isso, mas realmente eu vejo mais que não é algo que a gente deveria postar como um camarada, ou como um aliado, ou algo nesse sentido e tal. Só para esclarecer se tiver alguém chegando aí que não conhece, eu não sou comunista, sou anarquista, mas reconheço que a gente tem que estar unido nessa aí. Desunião entre anarquista e comunista é o caralho, tá ligado? Mas é isso aí. O... Enfim,
2. O que isso significa? Isso não significa porra nenhuma. Porque essa galera, pelo valor de choque, fazia milhões de merda e andava com milhões de nego merda. Tá? Então, assim, o Mayhem tem um longo histórico de ter gente de merda fazendo merda dentro do próprio Mayhem, né? Vamos lembrar que o Dead, que se suicida, né? Isso aí que é algo... o Pele, né? Era um cara muito depressivo. Pausou? Não, pausou, beleza. Esse negócio de fazer merda tá muito presente ainda dentro do black metal. E eu acho que isso não é... É sentido assim, mano, faça merda que não afete os outros, tá ligado? Então assim, tipo, ficar fazendo coisa provocativa desde que não afete. Só que nessa época, muito por causa, assim, uma revolta, assim, sabe? Sem sentido. Foi um momento muito específico ali na Noruega. Que aconteceu toda essa parada aí do black metal norueguês. Que lá era uma sociedade, tipo, muito conservadora, assim. Então isso também faz o que eu penso que talvez tenha mais chance. Tipo, até, porra, antes desse vídeo aqui eu tinha certeza que o Euronymous era só de sacanagem, sabe? Eu zoava, assim, mas, pô... Mas agora faz mais sentido, tá ligado? Se for parar pra ver. Porque era uma sociedade, ainda é, Noruega, muito conservador e tal. Ele vai falar de toda essa parada. Então faz muito sentido, é muito mais chocante na Noruega um comunista do que um nazista. Ele inclusive vai falar disso. Então assim, sou nazista na Noruega, tá? Grandes merda. Agora sou comunista na Noruega, opa, é outra parada, entendeu? E o foda é que esses caras, eles não eram só metaleiros normais. Eles, obviamente, cara, eles eram completamente, assim, biruleibe das ideias. Completamente doente mental, no sentido mais, assim, sem nada pejorativo. Da mesma forma que eu também sou. Então, tipo assim, e só que eles não souberam lidar. E se uniram, e ao invés de tentar buscar ajuda, tentar superar essas coisas, eles deram vazão a todo esse tipo de merda que quem tem essas coisas sabe que a gente pensa um monte de merda às vezes. E o certo é não dar vazão a essas porra. E eu, por exemplo, adoro aliviar essas merda com música, por exemplo. Só que eles não foram por esse caminho, os caras foram pelo caminho não. Então vamos fazer essas merda que a gente pensa. É que dá vontade de fazer. O Dead foi um que fez, e a que ele fez não tem volta, né? Mas assim, as que o Euronymous fazia era, tipo, muita coisa que eles fizeram, como por exemplo, queimar a igreja. Então, assim, tipo, muita coisa aconteceu, né? Eles queimavam a igreja, o Dead perseguia, tipo... Eu já vi gente desmentindo, mas dizem que ele perseguia gato e gostava de ficar matando gato por passar o tempo. Ele tinha um fascínio pela morte, assim. Era um puta depressivão, né? Como o tio falou. Só que, pô, Então, assim, muita coisa assim acontecia. Agora, o problema é que realmente tem muito filho da puta que é o cara que não sabia separar. É só fazer merda por fazer. Tipo, o Dead não... O Dead eu não sei de nada que ele tenha feito pra machucar alguém, tá ligado? Fora esse lance dos gatos que eu ainda tem discordância sobre se isso realmente aconteceu. E ainda assim é bem mais leve do que com uma pessoa, né? Então assim, ainda mais na sociedade atual, especista e tal. Então assim, o Dead, por exemplo, é um cara que, cara, eu admiro de verdade, porque o cara canta bem, a gente tem poucos arquivos disso, mas canta bem. E eu tenho toda essa identificação com a parada de ter esse fascínio com a morte e tal. E questão de depressão e tal. Só que, porra, o Euronymous, cara, ele é um pouco mais complexo porque ele foi filha da puta também com o Dead. Mas eu também vejo que ele não era dos mais filhas das putas, entendeu? Ele era, na minha opinião, que ele morreu muito cedo. Porque eu acho que se ele tivesse vivo hoje em dia, ele seria um cara normal, cara, na minha opinião. Tipo, um cara que, pô, fez tudo o que fez e eu acho que ele não se arrependeria. Mas ele mudaria de opinião, assim, sabe, sobre muitas coisas. Não essas, tipo, por exemplo, mano, pô, odeio igreja, mas é errado queimar, tá ligado? Não vamos queimar, tá ligado? Então eu vejo que seria mais desse ponto. Queimar com pessoas, vai. Porque também é ter foda na países que a igreja chegou matando a população nativa é foda. Você falar, é errado. Tipo, se for só a estrutura, depende. Mas é porque pessoas morreram por causa disso. Então assim, isso aí é foda. Foi acidental, mas meio merda. Meio merda pra pegar leve. E todas essas coisas de querer ficar provocando o tempo inteiro, assim, sabe? Então eu acho que ele tava nesse meio
também é um pouco buscando ser. Vocês falam disso dele, que ele buscava ser o líder ali do negócio, tentar liderar, mas ele não era tão maluco assim, entendeu? Ele não era. Retratam isso de uma forma exagerada no Lord of Chaos, não era tanto daquele jeito, mas era um pouquinho, entendeu? É isso que eu já vi, assim, pessoas falando. Agora, o Hellhammer e o Necrobutcher, eles voltaram pra banda e foda que os caras. Ele vai falar das notas, né? Mas assim, tipo, porra, é complicado esses posicionamentos deles. O Varga é o mais filho da puta deles e o Ian Axel, eu também nunca vi nada ruim dele. Só dele estar nesse meio a gente suspeita. E isso vai ser uma pauta importante, de estar no meio. Mas eu acho que, pô, o Ian Axel é tão foda na bateria que anula, tô brincando, não anula, né? Mas assim, pelo menos eu nunca vi nada dele, né? Não sei se é Ian Axel, Jan Axel, norueguês é fudido de ler e de escrever. E quem achava lindo e maravilhoso que se cortasse no palco pra chamar a atenção, não sei o que, era o próprio Euronymous. Que tipo de empatia, que tipo de solidariedade que é essa? Né? Eu desconheço. Mas assim, isso é uma coisa que nem eu falei, tipo, o Dead fazendo merda. Mas essa merda não afeta ninguém, a não ser ele mesmo, sabe? Então, tipo assim, se eu tivesse ele na cena, o efeito na hora é foda. Mas depois, principalmente depois que uma vez ele passou mal, inclusive e tal. Ele se trata de Lord of Chaos também, isso aconteceu de verdade. Então, tipo assim, principalmente depois de ele ter passado mal, se eu tivesse ele no lugar do Euronymous, eu falaria, porra, cara, é legal o efeito, mas vamos tentar dar uma substituída, não precisa de verdade, assim, tem um risco e tal. Se acerta umas ali que não dá pra consertar, umas V ali que não dá pra consertar, porque não sabe, tipo, ele pegava e tem vídeo dele assim, ele abria e, tipo, jogava sangue assim nas pessoas, era a graça do show, era você ficar perto ali do Dead pra ter sangue do Dead na sua cara. É foda, tá ligado? Então assim, não tem como defender esse tipo de coisa, tipo, ninguém ter falado nada. Ao mesmo tempo, se falassem, provavelmente ele ia falar, vai tomar no cu, deixa de ser, sabe? Então, sei lá. Às vezes até falaram, né? Mas ele quis continuar. Que se não são nazistaço, filonazista é o mínimo. Isso é verdade também. O Dead tinha problemas mentais sérios, ele precisava de ajuda. Em vez de ajuda, ele arranjou um bando de moleque adolescente. Gente, vamos lembrar que esses moleques tinham 16 anos. E eu acho que o Euronymous era um pouco assim também. Eles, talvez até um pouco mais, que ele tinha uma necessidade de ser o líder da parada, sabe? Eu acho que ele também... Bicho, eu sei que eles até tretavam, mas eu tenho uma esperança, tipo, eu tenho uma ideia pra mim que, tipo, se a gente pudesse criar uma realidade alternativa em que você bota o Euronymous e o Dead, assim, numa terapia, tá ligado? E tira o resto dos caras, principalmente o Varg dali, e bota os outros caras um pouco mais legal, deixa... Eu falei, o Axel eu não sei, cara, porque eu nunca vi nada dele. Eu não sei porquê, alguma coisa me diz que ele não é tão filho da puta assim, mas enfim. Eu brinquei com a bateria, mas não é por causa disso, não. Mas assim, se tirasse esses outros caras, botasse os caras mais de gente boa assim, eu tenho quase certeza que eles continuariam com toda essa estética, com toda essa temática, com todas essas coisas, mas eles entenderiam que o Venom entendeu, que a imagem pode ser diferente do que você faz da imagem que você passa na banda, entendeu? Que eles negavam, eles falavam, não, acho que eles só mentem, mas eles são maus de verdade. Acho que era uma coisa da cabeça deles que, tipo, a imagem do Venom é o que você deveria ser de verdade. Então é uma coisa que eu penso que eles, com o tempo, com maturidade, poderiam separar essas duas coisas. Peraí que a net tá foda. Nessa época eles eram moleque mesmo. Depois, hoje em dia, tudo adulto, tudo filho da puta. Tá? Mas nessa época os caras eram moleque mesmo. Se cercou dos piores moleque possível e acabou suicidando. Tá? Então assim, a banda tem um longo histórico problemático. Aí vem uma coisa que eu quero explicar pra vocês primeiro, pra eu falar o que eu penso depois. Então eu vou pedir que vocês tenham a paciência de ouvir a explicação, pra depois de ouvir a explicação poder ouvir o comentário, tá? Vamos lá. A banda disse que usava, né, a suástica, o Totenkopf, não sei o que, como valor de choque. Tem gatilho pesado aqui, tá? Valor de choque. Existe algum valor de
de choque em simbologia nazista nenhum. Quem usa simbologia nazista é nazista. Vai tomar no cu. Tá? Então, é exatamente nesse ponto aqui eu fico muito com o ditado alemão. Cara, meu computador é uma merda mesmo, mas tá. É exatamente nesse ponto que eu discordo, cara. Minimamente também, não é tanto assim. Vamos analisar um pouco do contexto aqui. Pra mim, tipo, hoje em dia, vamos lá. Brasil, assim. Cara, vou dar um exemplo assim, mais, tá ligado? Tipo, vamos supor que se eu chegasse aqui, eu curto black metal, eu curto esses negócios de valor de choque que ele tá falando, tá, beleza. Se eu chego com uma camisa com uma suástica aqui, eu acharia errado. Eu não faria isso, tá ligado? Eu uso vários símbolos, porra, aqui eu tô com minha invertida, tá ligado? Então assim, eu uso vários símbolos desses, que chocam. Mas nunca usaria um nazista. Por quê? Cara, porque eu não quero ser confundido com nazista. E eu tenho uma questão política muito importante, então, tipo, é um pouco específico porque eu sou militante, mas vamos supor que eu queria pegar, assim, o mais próximo que não seja eu, pra dar um exemplo bem realidade do Brasil e tal, bem paralelo a eles, que eu também tenho mais ou menos a mesma idade que eles na época, que eles fizeram, que eles começaram. Então, tipo assim, se eu tivesse uma banda, um colega de banda meu, que não foda-se, que o cara foda-se pra política, chega com uma dessa e eu questiono, pô, que porra é essa? E o cara fala, não, é só pra chocar e tal. Sou latino, pô, eu sei que, né, só pra chocar. Que nem o Sepultura tem foto antiga, que nem o Metallica tem foto fazendo Sig Hell. Não vou nem fazer porque senão tira print, tira de contexto, mas eles têm foto fazendo Sig Hell e fazendo bigodinho assim. Então, porra, isso no metal não é novo de choque, assim. E sabe, por que eu discordo que não é sempre? Hoje em dia eu discordaria justamente porque hoje em dia a gente tem uma preocupação, uma conscientização muito maior, felizmente, de que nós não podemos deixar que esses símbolos existam, assim, circulando livremente, sem ter todo o peso que deveria ter, porque senão vira um apito de cachorro, esses caras começam a ter menos vergonha, que nem aconteceu no caso da Noruega, que eles começaram a usar lá só pelo valor de choque, e aí começou a vir um Vikings da vida e falar, ah, mano, pra mim não é só choque, eu sou nazi mesmo. Então assim, é perigoso por causa disso. É por isso que eu não usaria, por isso que se um colega de banda meu usasse, eu ia falar, bicho, não. Senão, se você continuar com essa porra, você sai. Entendeu? Mas assim, eu entendo nessa época, principalmente que se tinha muito menos consciência política, com esses moleques que eram muito mais bitolados da cabeça. O Sepultura também é a mesma coisa que eu falei. Cara, não era porque eles acreditavam nessas coisas e tal. Não é por causa disso, cara. Tenho certeza que você perguntar ali pro... Não lembro se era o Igor ou se era o Max que tava usando uma camisa azul com uma suástica. Eu tenho certeza que se você perguntar pra eles, eles não são a favor disso. Eles não eram a favor disso na época, eles mal sabiam que porra era essa. E tinham visto no máximo na escola e tinham visto, matou um monte de gente, pá, legal, matou gente, então eu vou falar. E aqui, cara, você tem que ter consciência. Mano, em letras de black metal, você fala de ritual satânico, você fala de matar gente de graça, você fala de comer gente viva. Tipo, tudo é válido. Menos nazi, aí é um pouco incoerente. Tipo, ao mesmo tempo, eu entendo porque pelo menos, tipo, que politicamente vai gerar uma letra que você fala que você vai fazer vai comer gente viva. Todo mundo sabe que isso é valor de choque. Agora o nazi pode ser confundido. Então essa aqui é a problemática maior, na minha opinião, essa confusão. Agora, nesse momento que eles não tinham consciência política, nesse contexto dessa época específica, eu acho que era um erro, mas eles não tinham a consciência que era um erro, entendeu? Não é algo moral, porque a esquerda se nega a fazer valor moral, mas a gente tem que fazer um pouco às vezes. É imoral você ser nazi, não tem como você falar que não é, imoral você ser nazi. Então, tipo assim, é problemático, igualmente problemático, porém, não acho que seja imoral. Nesse caso, porque não era por consciência política, não era por pauta política, entende? Era, tipo, tem foto do Necrobutcher com uma daquelas que você enrola assim. Eu não acho que seja porque ele era nazi, tá ligado? Não acho. Agora, isso descambou justamente em deixar os caras sem medo de falar que é nazi. E aí chega o Varg e fala que é. Aí chega outros caras da cena e fala que é. Ele vai falar, tem black metal que é assumidamente nazista. Eu já procurei pra ouvir, é uma bosta. Já até falei, pô, é uma merda. Quando o cara é nazi, o cara não sai nada de bom no cu do sujeito que é nazi. Enfim. E esses caras, tipo, pra eles chegarem nesse ponto, começou com essa dessensibilização, com essa aceitação de que não, é só pra chocar e tal. Então por isso que eu acho errado, mas não acho, tipo assim,
você usou uma suástica igual a nazi. Tem que tomar cuidado pra entender o que é. Errado? Lógico, mas calma, o cara não necessariamente é nazi, entendeu? Porque ser nazi é um negócio muito pesado, é um negócio que é só filha da puta que é tipo, é muito, entendeu? É muito delicado você sair acusando assim. Mas hoje em dia, principalmente com mais consciência política, mais essas pautas assim sendo levantadas, aí eu vejo que realmente, cara, não tem porquê, tá ligado? E muita confusão também se faz com alguns símbolos que os nazistas eles se apropriaram, né? A suástica é um delas, mas a suástica entortada é só nazi. A suástica não entortada e não é invertida, eles que inverteram. Então a suástica no rumo certo ali, sem estar entortada, é um símbolo religioso budista, por exemplo. Mas tem outras, cara. Tem. Pô, aqui tá uma caixa de papelão que eu desenhei aqui, que é uma runa. É runas norueguesas, tipo, dos vikings, assim, que os caras pegavam pra significar. E aí, às vezes vaza, o cara tá aqui, ó, com uma tatuagem de runa, ele é nazi. Não. E eu, inclusive, tenho vontade de fazer tatuagem dessas runas, porque elas têm um significado. Tipo, vai pesquisar aí a runa da vida e da morte. O significado pra mim dela é da vida e da morte. Só que eles colocavam isso nas cartelas, na cartela não, na identidade do cara quando ele morria, quando ele nascia. Porque eu vou deixar de usar um símbolo milenar muito antes desses babaca porque eles botaram a mão? Não, entendeu? Então os caras confundem. A suástica é pesada, até alguns budistas param de usar por causa que ela era a bandeira principal, né? Mas essa que eu falei, por exemplo, ela só era usada nesse contexto, então pouca gente sabe e tal. Já tô até me explicando aqui se algum dia vier alguém encher o saco de eu gostar dessa runa. Vão tomar no cu, ela é viking. A parada dela é viking, não é nazi. É bem diferente, tá? É bem diferente. Mas assim, é mais nisso que eu discordo aqui do João. É basicamente nisso. Que, porra, eu acho importante a gente fazer essa diferenciação, mas, enfim. Tá ligado? Tem 10 pessoas na mesa. Sentou um nazista, ninguém levantou, tem 11 nazistas na mesa. Tá? Então você me desculpa aqui, meu irmão. Mas isso aqui não pega, não. Tá? É só nazismo cara, mesmo. Sobre esse ditado, cara, eu acho que praticamente ele é bom. Mas se a gente for analisar a fundo, justamente nessa questão política, ele é válido. Politicamente ele é válido. Principalmente se você analisar a política como entender quem são seus aliados e seus inimigos. Principalmente com isso. Porém, na questão moral, eu acho que não. Porque eu sei que é bobo, mas esses caras sabem que ele é nazista, por exemplo. Eu não tô querendo usar o exemplo. Eu tô querendo, tipo, o exemplo da mesa, que é hipotético. Não, eu tô tentando, tipo... Por exemplo, esses caras estavam na cena. Sabiam até que ponto eles sabiam que o Varg realmente era nazista, até que ponto eles sabiam que o Varg só era valor de choque. Até porque o Varg e o Euronymous conviviam. E, tipo, não é possível um comunista de verdade e um nazista de verdade conviverem. Então, assim, até que ponto, sabe? Eles sabiam que era isso de verdade. Até que ponto eles sabiam o que é nazismo? Tipo assim, não, o cara chega e fala, não, eu sou nazista mesmo, mas o que é nazismo? Aquela parada lá que matou uma parte de gente. Tá, mas o que é? Ele não vai saber explicar todo o darwinismo social que os caras vão fazer, as teorias eugenistas e racistas, a teoria política e econômica deles. Ele não sabe. O que ele quer é, matou gente, as pessoas têm medo disso, vou falar que é isso, entendeu? Então assim, mas matou gente, o cara vai apoiar regime só que filha da puta, ele não apoia de verdade. Você bota... O Varg até que sim, mas na maior parte desses caras, você bota uma arma, uma faca na mão deles, eles não tem coragem de matar nenhum animal. Tem um monte de petaleiro que é vegano. Então assim, é só historinha, tá ligado? Só que aquilo que eu falei, mano, você tem que entender o contexto. Hoje em dia é difícil o cara meter uma dessa. Se o cara mete uma dessa pra cima de mim hoje em dia, eu não acredito muito não. Agora, na época, é diferente, tá ligado? Na minha opinião, é diferente, assim. Tá. Aí beleza, aí os caras falam isso. Agora, sabe o que é o irônico? É que, primeiro aqui, cara, vamos lembrar uma coisa, né? De que lado que a Noruega ficou durante a guerra? Segunda Guerra Mundial, de que lado que a Noruega fica? Tá? A Noruega é um país que tradicionalmente vem sendo varrido, né, por ideologias da extrema-direita. Não é de hoje. Não. Isso é muito triste, mano. Porque na moral, hoje. Eu tenho muito sonho de morar na Noruega, velho. Eu falo também isso. Que depois da morte do Dead, quem entra na banda, não entra na banda, né? Mas ele grava uns barcos, gente, grava uns perdão vocal, aí. grava umas
Perdão pela chiadeira que deve ter virado aí. E por não conseguir pausar, cara. O meu PC que já tá aqui o dia inteiro gravando e já tá meio pesado, meio lento. Então assim, perdão, cara. 9 da noite aqui eu tô desde umas 3 da tarde gravando, então peço compreensão de vocês aí quanto a isso. Mas, porra, isso é muito triste, velho, porque a Noruega é puta de um país assim. Se não fosse isso, era perfeito, tá ligado? E realmente tem isso, mas é mudável, tá? É mudável. Isso aí é mudável ainda. Tem esperança com isso, tá? Eu tenho muita vontade de morar na Noruega, quem sabe fundar algum movimento anarquista por lá, alguma coisa assim. Mas isso aí é coisa do futuro, vamos vendo aí que a vida é essa coisa, essa parada toda. Mas realmente isso aí, tipo, que nem eu falei, cara, isso quando já tá naturalizado por uma questão moral fica difícil, tá ligado? É um pouco complicado, pelo menos pra mim, eu gosto de ver, porque eu fico complicado de colocar a pessoa como um nazista, porque quando você coloca isso é um cara sem solução, é um cara sem salvação, um cara que não adianta. E eu vejo que essas pessoas não são muito assim. Se você trata elas assim, elas meio que vão falar, já que você tá falando então que foda-se pra mim, que não tem solução, que eu tenho que me foder, então eu vou ficar mais nazista ainda. E eu quero que você se foda mais ainda, eu vou ficar mais ainda, tipo, mais que der, entendeu? Eu acho que isso acontece um pouco com o Varg, como as pessoas, como ele errou assim, ao invés de falar, não, porra, mano, errei aqui, vocês estão certos de ter me criticado, eu falo, vocês estão me criticando, então vai tomar no cu de vocês, eu vou ficar cada vez pior. Então eu vejo que pode ser isso, sabe? Sendo varrido, né, por ideologias da extrema-direita não é de hoje. Não é de hoje. Né? Lembrando também que depois da morte do Dead, quem entra na banda, não entra na banda, né? Mas ele grava uns baixos, grava uns vocal, grava umas coisas, é o Varg Vikernes, que este sim é um aberto nazista. Quando a gente vai ler o livro do Inner Circle, quando a gente vai ver o Helvete, né, e vai ver toda a produção que foi feita a respeito do movimento, né, tem gente que fala que na época ele ainda não era nazista, mas ele fala que ele era nazista por quê? Porque ele não quer falar pros outros brother nazistas dele que ele virou nazista depois, ele quer ter nascido nazista, tá? Então é nazista e assassino. Ou seja, olha a galerinha que nós estamos falando aqui. Né? Só que a galera lá é tão de extrema direita e tem cara que é tão brutalmente e abertamente nazi que os caras que usaram os símbolos lá não são considerados. Não sou eu que estou concordando, eu estou te falando o que o próprio movimento local fala. Lá, eles não são considerados. Por quê? Porque o fulano, o nazismos, é tão absolutamente nazistaço que o cara que é pouco nazista, os caras passam o pano. Tá? Isso é a cena dos caras lá. Não sou eu que estou falando isso. Isso é a cena dos caras lá. Mas assim, também um negócio assim que é importante falar é que a Noruega também não é um portal pra Alemanha nazista, tá? Calma lá. Tipo, não que ele esteja querendo dizer isso, mas só pra tirar, só pra não pensar que todo mundo lá é nazi. Tipo, que o que ele tá falando é que tem muita extrema-direita, assim como aqui no Brasil também tem, só que lá é mais forte e lá tem um pouco mais de desbanalização dos símbolos. Isso realmente tem. Só que, bicho, tem muitas pessoas do mundo inteiro se mudam pra Noruega pra cena de black metal local e não são maluco da cabeça nesse sentido, tá? Então, assim, não é um quinto Reich aí, um sexto Reich, né, pra ser o número da besta aí, tá ligado? Mas enfim. Porque tem um movimento NS Black M, que é nacional socialista, os caras que faz black metal nazista. Abertamente nazista. Nazista para um caralho. Aí você pega os caras que falam que estão fazendo por valor de choque, né? E aí, pro pessoal de lá, esses caras não são nazistas. Deixa eu contar um segredo pra você. Nós, historiadores, temos um termo técnico, tá?
forjada ao longo de anos de estudos para falar das pessoas que toleram o nazismo, que incentivam o nazismo ou que discretamente concordam com o nazismo. O termo é nazista, tá? O termo é nazista. Não existe, tá? Sociedade meio racista. Deixa eu contar um negócio aqui. E não sou eu que falo isso, não. Um cara muito melhor do que eu. O Frantz Fanon fala isso. Não existe sociedade meio racista. E por isso que eu falo, tipo, o valor de choque é muito grande você fazer isso. Por isso que é meio tentador pra uma banda de metal extremo. Tipo, cara, se eu fizer isso aqui vai chocar todo mundo. Mais do que se eu falar que sou satanista. Só que a gente não deve fazer isso, cara, porque por mais que choque, você tá agindo da mesma forma que um nazista. Um nazista vai olhar pra isso, vai aplaudir. As pessoas vão olhar e vão pensar que você é nazista. Entendeu? Então, tipo, porra, é um bagulho que a gente não pode fazer, tá ligado? E, tipo, você vai ser confundido com um satanista. Tá, eu vou irritar umas velhas da igreja, é isso aí, tá ligado? Os caras que estiver minimamente disposto a ouvir vão ver que é só valor de choque, que é só música e tal. E se não virem também, pau no cu deles, tá ligado? Pau no cu deles. Agora, essa questão não é pau no cu deles, porque se não souberem, além de você ter um risco de integridade física sua pessoal, você também acaba prejudicando outras pessoas com isso, né? De forma direta, por validar esse tipo de coisa. Então, esse ponto é muito importante. Ou uma sociedade é racista, ou a sociedade não é racista. Se a sociedade é racista, o campo de concentração, o extermínio e o genocídio pode não existir na prática, mas já existe como norte de possibilidade. Não existe valor de choque meio nazista. Hoje em dia, no contexto atual, eu concordo plenamente. Se vocês pegarem a nota do Mayhem, que é uma das coisas mais nojentas. É verdade, eu vi também. Completamente bunda a nota. Que eu já vi na minha vida, em referente ao show, o Mayhem é uma entidade apolítica. Qualquer um é bem-vindo no nosso show, nós condenamos tudo, mas qualquer um que vier... Desculpa o termo um pouquinho crinjola, mas tipo assim, isso aí pra mim é uma, tipo... É uma boiolice e um negócio de poser, cara. Porque eu vou te falar, isso aí é medo de perder público, tá? Eu vou te falar, porque aqui eles têm um público... Aqui tem, mas o público deles na Noruega é muito maior, tipo... Eles sabem que tem nazi que ouve a música deles. Isso me incomoda, porque eu gosto da música deles, mas não é por eles, é pelo Euronymous e o Anexo. Então, tipo assim, vai se fuder os outros caras. Vai, tipo, Freezing Moon, os baixos são os baixos são do Varg. E, ao mesmo tempo que eu acho isso um pouco irônico, não pela questão nazi, mas pela questão de ele ter matado o Euronymous, é uma merda isso, e vai se fuder todos os outros envolvidos aí. Mas o Euronymous e o vocal do Freezing Moon não é... Do Freezing Moon não, do The Mystery Doom Satanas não é do Dead, infelizmente. Nem o Death Crush, não tem nenhum álbum lançado, é só live. Eles não tiveram a oportunidade de lançar nada, infelizmente, porque Dead acabou não resistindo aí. Mas... Cara, o real valor de choque, o real que choca mesmo, hoje em dia, né? A real oposição, tipo, não, você é diferente, você é diferentão, que sabe? O que mais é isso é ser contra o sistema que é capitalista. Então, assim, pra mim, ser anarquista é muito black metal, cara. Então, assim, ser comunista de esquerda radical é muito black metal. Então, perdão aí a eles, mas vocês foram bunda, foram cagões de perder público. Se vocês fossem realmente truzão pra caralho, foda-se o público, que nem o Euronymous era, ele falava, mano, você quer disco? Tem uma entrevista dele que fala, você quer disco pra 30 pessoas ouvir? Um negócio assim que ele falou, 30, não sei se era 30, 300 ou 3.000, mas assim, comparado com o que hoje, muito mais gente ouviu, era o Death Crush, muito mais gente ouviu. Acho que era até umas 300 pessoas era pra ouvir o Death Crush. Que ele falou assim, cara, isso aqui é pra pouca gente. Então assim, é para desagradar a maior parte é pra maior parte das pessoas odiar e só pouca gente gostar. Então se vocês fossem isso de verdade, vocês iam falar pau no cu de nazista. Nazista que não, seus filhos de uma puta. Seus desgraçados. É isso que vocês iam fazer. Só que não é bunda, tá com medo de perder dinheiro, né? Porque se não, os caras só sabem fazer isso, né? Se tocar, fazer show pra nazista, se não fizer isso, não tem mais o que fazer pra viver. Então, e vamos falar um negócio aqui, cara.
Black Metal começou com Sarcófago e Sepultura. Então, tipo, Sepultura antes dos álbuns de estúdio. O Morbid Division um pouco. Meio, né? Mas mais Sarcófago, né? Então, Sarcófago aí, obviamente representando muito, muito mais do que esses bosta aí. E ficar quieto, pode vir. Sabe o que o cara tá falando? Ele tá falando o seguinte: o Mayhem vai lavar suas lindas mãozinhas, tá? Qualquer um pode vir. Se quiser vir um cara repleto de suástica aqui, ele pode vir, desde que ele fique quietinho no canto dele. Meu irmão, vai tomar no cu, cara. Vai tomar no seu cu. Nem nazista, nem antinazista, apenas nazista. Acaba Sabe? sendo meio Ele isso, tá ligado? despiu o meu nazismo e o meu fascismo, me deixando vestido apenas com o meu nazismo e o meu fascismo. Hoje em dia, Tá? esse aqui é o negócio. Neutro é sabonete de Porra. bebê, meu irmão. Não existe neutralidade possível quando nós estamos falando de ideologias que se baseiam no genocídio de boa parte da humanidade. Então, cara, é justamente o que eu falei. Eu concordo com isso no contexto atual, porque eu vejo que hoje em dia é muito mais. Caralho, cara, tá travada a mocota, cara, num frame ridículo. Por que que isso acontece comigo, cara, tão frequentemente? Enfim, eu concordo com isso num contexto atual, porque hoje em dia, cara, não tem ninguém que não conheça o nazismo ou os efeitos que ele teve. Agora, antigamente, velho, tipo, não era tão assim, era mais um negócio, tipo, um bagulho aí que matou uma par de gente. E eles não tinham peso do que estavam falando, então eu vejo que tem essa possibilidade, entende? Mas isso aí, enfim, não vou reiterar isso todas as vezes, não sei que nem o Nazarzão que toda vez que aparece a coisa ele fica repetindo, não querendo criticar tanto assim, camarada, mas porra. Enfim. É que o PC tá puta que lapalha. Tá? E Neste perfil aqui, não. Tá? Então, extremo centro de cu é rola. Tá? É rola. Não existe isso não, cara. Não existe nazista passivo e nazista ativo. Não existe o cara que ele cometeu o crime de nazismo passivo, que ele tolerou o nazismo e espalhou o nazismo sem a intenção de fazê-lo. Meu irmão, isso não existe. Isso não existe. Nós estamos falando da banda que deixa os caras falar absurdos e não faz nada, que deixa a galera frequentar e não faz nada, que tem uma polêmica desse, a posição do cara não, é claro que a gente é contra tudo, mas nazis, vocês são super bem-vindos pra vir, só fica caladinho, a gente... Isso aí me decepcionou pra caralho, velho. Eu pensava, tipo assim, que eles fossem superar essa porra e que eles fossem ser até meio, tipo, anti-nazi por causa, tipo assim, cara... Um nazista arrombado, filho de uma puta, sujou a porra do nome do movimento e ainda matou o líder, o cara mais importante da cena do black metal norueguês, a porra do fundador da banda que você toca. Foi um nazista que matou, cara. E você não tem ódio dessa galera como? Como, tá ligado? Porra. Mas é bem decepcionante, sabe? Celebra depois no backstage. Porra, vai tomar no cu, meu irmão. Isso aqui não existe, tá? Isso aqui não existe, tá? E o mais irônico de tudo é que paradoxo de tolerância é um conceito liberal do Karl Popper, cara. Se o liberal menos fascistão já consegue bater o olho e falar assim, olha, se a gente tolerar o intolerável, nós estamos tolerando essas pessoas que propugnam o intolerável, então ele não pode ser tolerado. Isso é o Karl Popper que fala, tá?
Isso não é o João, porque o João é comunista, o João é uma burocracia, o João é um stalinismo. Não. Isso é o liberal do Karl Popper. Beleza? O liberal do Karl Popper tá falando isso. Ah, mas na Noruega eles não consideram nazista, a não sei que o cara tenha 32 suásticas tatuadas. Até 31 eles consideram um valor de choque. Então, meu irmão, a Noruega tem mais é que se fuder. Quem tá errado é a Noruega. Infelizmente nesse E o ponto tá, fato da Noruega tá errado não justifica que a gente fique, tá? o seu Não lado vai rolar justifica que a gente fique. Pô, você tá de brincadeira comigo, tá ligado? Assim, pá, beleza. E não, assim, tecnicamente não está errado. De fato, na Noruega, uma banda como Mayhem não é considerada nazista, porque tem uma banda que chama Peste Noir, que os caras fazem o show com 132 suásticas no palco. Isso é uma merda. Meu irmão, se for da Noruega. Ah, mas o outro, ele apenas tolera, ele falou assim, que ele é contra, mas pode vir ficar calado e curtir o metal. Vai se fuder, meu irmão. Não é bem-vindo, não. Esses caras não podem ser bem-vindos em lugar nenhum. Tem que ter medo e tem que voltar pra dentro do esgoto. Não é à toa que a Noruega ficou do lado que ficou na guerra. Não é à toa. Pariu essas merda em bala. Tá? Então, assim, estes são os meus 2 centavos sobre o Mayhem, gente. Não existe isso, velho. Porra, não existe se isso. o João dá 2 centavos de contribuição aqui, vai o meu 0,0000001% aí de contribuição. Só pra dizer essa pequena discordância aí, apesar de, pô, ter aprendido com o vídeo, como eu falei, e gostar bastante do João e entender demais o ponto que ele tá falando. Só discordo um pouco sobre o contexto da época ainda. Só pra você ter uma ideia, tanto que a discordância é pequena. Mas eu acho importante a gente falar isso, porque senão, olha aqui a foto do Metallica, olha aqui a foto do Sepultura, olha a foto aqui do, sei lá, do cu do, o sarcófago, tá aqui também o Antichrist lá usando, tá, cara. Então eu acho que nessa época, nesse contexto, ainda mais a gente, cara, ainda mais a gente aqui que é latino, porra, ligado? Tipo, lá pelo menos o cara consegue ser nazi, aqui não, aqui se o cara é nazi, ele é automaticamente burro. Lá o cara pode ser só filho da puta. Aqui o cara é colossalmente burro. Entendeu? O cara é tipo um auto-ódio gigantesco, né? Tipo, o cara odeia tanto a si mesmo que acaba com a própria raça, literalmente, né? Porque puta que pariu, né? Ou casos muito específicos de imigrantes recentes, de famílias recentes que são puros arianos, que é uma miséria aqui no Brasil, tipo, de população. Né? Então, assim, fora esses casos, o cara é extremamente burro. Tem que ter medo mesmo. E também tem que virar motivo de piada. Pra ter vergonha de falar, tá ligado? O cara chegar e meter uma nazistada tem que virar chacota, entendeu? Tem que sofrer um bullyingzinho. Tipo, pro cara se sentir mal mesmo, assim. Se você pensa essa porra, mano. Já que não tem como condenar pensamento, como concluiu o grande filósofo Monarque. Então, pelo menos que você guarde essa porra pra você. Que você tenha medo de falar. Isso aí é algo que não tem como discordar do Tijuão, beleza? Então é isso aí. Os brasileiros tenham gostado. Bicho, puta que pariu. Cansaço do caralho, cara. Gravando aqui desde as 3. Calor da porra. Essa luz desgracenta do caralho. Eu já falei isso no outro podcast aqui. Aqui é Black Metal Real. Vocês ficam falando aí na Noruega é fácil. Com o clima que vocês têm que é perfeito. De inferno e tal. Aqui, ó. Eu tô no inferno, seus porra. A gente tá no inferno. É muito mais truzão. Tem que conviver no calor até de noite, cara. Pra você ter uma ideia. Também essa luz não ajuda, velho. Tá até quente, tá fervendo ali. É isso aí, falou e tchau.